Olá a todos, vamos então começar o nosso evento. Bem-vindos a este evento que a Ecosis preparou em parceria com a Biosfera. É um evento que se centra na temática das oportunidades na sustentabilidade para o setor HoReCa. Sensivelmente durante uma hora vamos ter vários convidados que nos vão dar diferentes pontos de vista relativamente a boas práticas que têm a sustentabilidade como uma prioridade. A nossa primeira convidada é a Ana Lopes, da Lipor, que nos vai falar sobre o impacto das boas práticas do setor HoReCa no desempenho da sustentabilidade. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Estão a ouvir-me, certo? Certo. Posso começar então a compartilha? Sim. Ok, penso que já estarão a ver. Estão a ver? Agora sim. Pronto, eu venho, começo por apresentar, agradecer antes de mais o convite para termos a oportunidade de partilhar aqui algumas iniciativas que desenvolvemos em específico para o setor HoReCa. Portanto, vamos dar um bocadinho a nossa experiência e aquilo que temos, apresentar aquilo que temos desenvolvido. Começo por apresentar a nossa história, não é? A nossa organização. A Lipor é uma associação de municípios para a gestão sustentável de resíduos do Grande Porto. Fomos fundados em 1982 como associação de municípios e fazemos a gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos que são produzidos pelos nossos 8 municípios associados. Os nossos 8 municípios associados estão localizados todos aqui na região do Grande Porto, portanto Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. O ano passado fizemos 40 anos e só para assinalar o nosso mote foi reinventar o amanhã. Nós tratamos cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos que são produzidos por cerca de 1 milhão de habitantes. Ainda acresce aqui uma população flutuante em determinados municípios por causa do turismo e por termos alguns municípios que têm uma época de balnear muito intensiva e, portanto, temos uma população flutuante bastante grande, podemos chegar a ultrapassar os 2 milhões de habitantes que vêm para a nossa região, mas quem reside aqui é cerca de 1 milhão, um bocadinho menos de 1 milhão de cidadãos. Estamos a falar que os nossos 8 municípios associados representam 1% da nossa área geográfica do continente, onde estão a habitar cerca de 10% da população e produzir cerca de 12% dos resíduos gerados a nível nacional. Nós acreditamos que temos um compromisso com a humanidade e, portanto, o nosso propósito é todos os dias construirmos um mundo melhor e a nossa missão transformar resíduos em novos recursos pela implementação de práticas inovadoras e circulares, gerando e compartilhando valor. Portanto, nós promovemos a economia circular nas nossas atividades, serviços e produtos e, portanto, no fundo queremos gerir de forma eficiente os recursos e, acima de tudo, potenciar a mudança de comportamentos e de mentalidades. Nós normalmente, para transportar a nossa política para a estratégia, não é? E para as ações que vamos desenvolver, estamos já a trabalhar o nosso plano estratégico para 2030, mas têm sido estas as principais linhas orientadoras: proteger a natureza e a biodiversidade, prevenir a produção de desperdício, não é? E combater as alterações climáticas e, sem esquecer, obviamente, o desenvolvimento sustentável. E aqui, a título apenas informativo, os esforços que nós temos desenvolvido para alcançar ou contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também não vou entrar em detalhes, obviamente, mas se quiserem saber mais, convido-vos a consultarem o nosso portal da Lipor, onde temos muita informação sobre o trabalho todo que fazemos. Então, o que é que nós fazemos ao nível da ação para proteger o ambiente, concretamente? Nós somos movidos em 3 grandes drivers, digamos assim: a biodiversidade, a educação ambiental e o resíduo como recurso. Portanto, nós queremos proteger o ambiente e todas as formas de evitar todas as formas de poluição, queremos proteger os ecossistemas e promover a biodiversidade, combater as alterações climáticas e olhar para o resíduo como um recurso.
No fundo, gerar e valorizar aquilo que nos chega e não olhar para ele como um resíduo, mas antes como um recurso. De forma transversal, temos a nossa educação ambiental, não é? No fundo, é essencial para garantir que formamos, educamos e que passamos o conhecimento e que cada vez mais as pessoas reconhecem e têm o conhecimento para mudar a sua ação em prol do ambiente. Nós inspiramos-nos, provavelmente já todos conhecem, pela hierarquia europeia de opções de gestão de resíduos, portanto todos os projetos que nós desenvolvemos, primeiramente focamos a prevenção e a reutilização, e a última opção, a menos favorável, será obviamente a incineração e a deposição em aterro. Aqui fica só um exemplo de algumas iniciativas, projetos que nós temos ao nível da prevenção, em diferentes âmbitos. Vou só destacar, por exemplo, para a fração de biorresíduos, temos a compostagem caseira e comunitária, em que quem resida em casa com jardim pode receber gratuitamente formação e um compostor. Temos, por exemplo, a monitorização, que mais à frente também vou explicar a importância de monitorizarmos para avaliarmos o que nós estamos a fazer. Portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas a este nível. Paralelamente, nós temos vindo a desenvolver uma gestão integrada de resíduos, que assenta em 4 componentes: a valorização multimaterial, a orgânica, a valorização energética complementada por um aterro sanitário. Portanto, nós neste momento temos 2 polos, ali para em Baguinho do Monte e Irmesim, que estamos aqui na fronteira, onde temos a valorização orgânica e multimaterial e o Parque Aventura, algumas iniciativas de educação ambiental, e um polo que fica perto do aeroporto, onde está a nossa central de valorização energética e o aterro sanitário. Portanto, a nível da valorização multimaterial, o que é que nós fazemos? Temos, resumidamente, um centro de triagem e plataformas de suporte, onde fazemos uma separação dos resíduos mais refinada. Por exemplo, eu vou-vos apresentar os dados de 2021, porque nós ainda não fechamos os dados de 2022 e, portanto, não vou estar a apresentar indicadores que poderão não estar totalmente validados e, portanto, para já vou-vos dar o retrato de 2021 e uma comparação relativamente a 2020. Recepcionamos para reciclagem mais de 79 mil toneladas de resíduos da fração multimaterial, mais 4,2% relativamente a 2020. A valorização orgânica sempre foi uma componente fundamental na política de gestão de resíduos da Ulipor. Temos uma central de valorização orgânica em que, através da compostagem de biorresíduos provenientes exclusivamente de recolha seletiva, portanto são segregados na fonte, conseguimos produzir um composto, um corretivo agrícola de elevada qualidade. Portanto, nós só conseguimos ter um produto com elevada qualidade, que inclusivamente está certificado, temos lotes certificados para a agricultura biológica, porque efetivamente temos matéria-prima que é segregada na origem, e falamos de resíduos alimentares e de resíduos verdes. Em 2021 recebemos mais de 53 mil toneladas de resíduos para valorização orgânica, mais 8% que relativamente a 2020. E para finalizar, temos então os resíduos indiferenciados, aquilo que à partida o cidadão, assumindo que o cidadão separou todos os resíduos e encaminha a parte indiferenciada para valorização energética. Recepcionamos mais de 398 mil toneladas para valorização energética, em que, através de um processo de queima, produzimos eletricidade, e recebemos menos 4,9% relativamente a 2020. Portanto, é no fundo isto que nós temos que fazer, é garantir que o cidadão está informado, formado, participa e separa tudo aquilo que é valorizável e que se pode recuperar, e já não estou aqui a falar, obviamente, da prevenção, que é prevenir e reutilizar antes da sua valorização, e reduz a sua fração indiferenciada. Mas não basta tratarmos dos resíduos, precisamos que os cidadãos colaborem e ajam connosco, e portanto eu vou agora apresentar muito rapidamente algumas das iniciativas que nós temos direcionadas para este setor em concreto, que é o setor Oreca. Começamos pelos projetos de prevenção de resíduos, mais em concretamente o do desperdício alimentar, dos resíduos alimentares. Temos um projeto que se chama Dose Certa e que é desenvolvido em parceria com a Associação Portuguesa de Nutrição, arrancou em 2008 e tem como objetivos reduzir o desperdício alimentar e, simultaneamente, promover uma alimentação mais equilibrada.
Portanto, este projeto consiste em, com a associação, obviamente, vamos visitar o estabelecimento, avaliamos os menus, percebemos se podemos fazer ajustes aos menus que são servidos ao cliente, com formação, para garantir que é servido ao cliente a dose adequada e equilibrada para que ele consuma tudo e não deixe sobras no seu prato. Neste momento temos 50 estabelecimentos aderentes e há sempre em média, um potencial de redução de resíduos alimentares de 30%. Na avaliação que nós vamos fazendo com a implementação deste projeto, o maior problema não é na confecção, porque já existe muita prática de utilizar a totalidade do alimento na produção de sopas, de molhos, mas especialmente nas sobras do prato do cliente. Ou seja, se calhar existe muito esta cultura do português gosta muito de comer muito e de ser bem servido, mas é excessivo porque efetivamente depois o resto que sobra vai para o lixo. E portanto temos este projeto que permite efetivamente combater isso mesmo. Olhando para a questão do facto de o maior problema serem as sobras do prato do cliente, desenvolvemos também um projeto que iniciou em 2016, que é o Embrulha Ponto. Está neste momento implementado em 156 estabelecimentos aderentes de 6 municípios. O que é que se pretende com este projeto? Reduzir, obviamente, o desperdício alimentar, mas também, no fundo, promover junto da população a mudarem o seu comportamento, a não se sentirem mal quando acabam uma refeição, ficaram na travessa restos, poder levá-los para casa e não se sentirem mal com essa prática. Desmistificar isso mesmo. Portanto, nós desenvolvemos uma embalagem que achamos que é interessante, que é apelativa e, portanto, que faz com que o cidadão rapidamente se sinta motivado a participar. Este projeto é desenvolvido em parceria com a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Neste momento, e só porque há bocado eu não referi, estes projetos são totalmente gratuitos, não há qualquer custo para os estabelecimentos. Nós disponibilizamos as embalagens, também há um acompanhamento das quantidades que são prevenidas, ou seja, do desperdício alimentar que é evitado, e neste momento com os estabelecimentos aderentes já conseguimos evitar gerar mais de 62 toneladas de resíduos alimentares. Se quiserem consultar, nós temos um dashboard que está disponível no portal da Lipor, onde podem consultar alguns indicadores que vão sendo atualizados automaticamente relacionados com a implementação deste projeto. Agora, mais ao nível também de um projeto europeu, que é o City Loops, destacamos aqui, apesar disto ainda estar em desenvolvimento e não conseguirmos estar a dar muito mais informações porque estão em teste, em fase de teste, duas ferramentas que vão ser importantes ao nível do desperdício alimentar e da economia circular. Está a ser desenvolvida em parceria com a FEUP uma ferramenta preditiva. Isto é um algoritmo que vai ser desenvolvido, quanto mais input as entidades fornecerem ao algoritmo, mais realista será a informação que o algoritmo vai devolver, nomeadamente prever o número de refeições que será necessário confeccionar, e isto é bastante útil especialmente para aqueles estabelecimentos que têm clientes flutuantes, por exemplo, nos casos das cantinas sem pré-marcação. Também está a ser desenvolvida uma ferramenta de apoio à decisão circular. Isto no fundo é um diagnóstico que vai determinar se a entidade é ou não circular e peço desculpa, e garantir que efetivamente a entidade tem conhecimento ao nível a que está, vai sugerir medidas e ações para melhorar e após a sua implementação vai dizer qual é, no fundo, o seu ranking de onde está e se pode ou não continuar o seu processo de melhoria. Temos também, agora já não tanto ao nível da redução do desperdício, da prevenção, a recolha, ou seja, quando já efetivamente temos a produção de resíduos. Temos a recolha seletiva porta a porta, uma campanha que provavelmente alguns já poderão ter ouvido, que reciclar é dar mais. Temos a recolha seletiva porta a porta no setor não residencial, em que através dos nossos municípios, que são eles que fazem a recolha de resíduos, não é? A Lipor é a entidade que faz a valorização, mas a recolha é responsabilidade dos municípios, em que um estabelecimento que esteja interessado em ter a recolha gratuita
recebe os equipamentos para a reciclagem e há inclusivamente uma fase da adesão, em que há uma sessão de esclarecimento, porta a porta, digamos assim, é feita no estabelecimento, onde se esclarecem todas as dúvidas e vai havendo uma monitorização contínua. Só para ficarem com a representatividade deste setor, não é? O 3F, que é o que nós chamamos o trifluxo, é o papel, o cartão, as embalagens de vidro e as embalagens de plástico e metal, nós recolhemos em 2021 7.529 toneladas de 3F. Isto representou este setor 13% da recolha dos municípios. Mais expressividade ganha no caso dos resíduos alimentares, portanto estamos a falar de mais de 16.100 toneladas de resíduos alimentares, que de resíduos alimentares representa 86% da recolha seletiva, portanto tem uma expressividade bastante grande e mais uma vez vem evidenciar a importância de continuarmos a desenvolver projetos de proximidade, de acompanhamento, em específico no setor Horeca. Temos também um serviço que já tem há alguns anos, mas tem-se mantido, que é o Ecofone, mas este é assegurado pela Lipor, é um serviço de recolha ao domicílio de recicláveis na cidade do Porto, é gratuito, não é? Que mesmo a linha telefónica também é gratuita. Temos neste momento 862 clientes ativos e recolhemos 1.266 toneladas o ano passado não, 2021. E agora apresento-vos alguns projetos que são mais pequenos, digamos assim, mas eu acho que isto vem e um bocadinho em alinhamento com o slogan da Sociedade Porto Verde deste projeto em concreto. Horeca faz parte da solução. Isto vai mostrar que efetivamente nós temos cada vez mais que disponibilizar projetos diferenciados, podem não ter escala, mas que contribuam para disseminar informação, envolver diferentes agentes e garantir que vamos chegando à população e mudar comportamentos. Portanto, este é um projeto mais vidro, mais reciclagem, é um projeto piloto e que tem como objetivos potenciar a reciclagem do vidro através da disponibilização de vidrões que são instalados na via pública, mas que tenham um sistema de baleamento assistido. Portanto, os estabelecimentos aderentes receberam um contentor de 120 litros e a sua utilização, ou seja, quando querem descartar o vidro, fazem um baleamento automático do contentor, em vez de estarem a ter a necessidade de colocar embalagem em embalagem. E, portanto, o processo de participação torna-se mais cómodo e mais célere. A verdade é que nós tínhamos muitos estabelecimentos que produzem muito vidro e têm alguma dificuldade em utilizar os equipamentos de rua e, portanto, foi desenvolvido este projeto, a Sociedade Porto Verde contactou-nos e foi desenvolvido este projeto. Neste momento temos 28 vidrões instalados em 5 municípios, 67 estabelecimentos participantes. Não temos assim grande escala, se vocês questionarem, mas porque é que não temos mais equipamentos destes na via pública? Porque a verdade é que os nossos municípios disponibilizam serviços de recolha porta a porta, que eu há bocado esqueci-me de referir, normalmente têm 2 metodologias, que é um calendário pré-estabelecido, o estabelecimento sabe que é num determinado dia e num determinado horário há a recolha ou a pedido. Não conseguimos ganhar escala, porque a verdade é que os estabelecimentos preferem a recolha porta a porta, torna-se mais cómodo que as equipes de recolha vão ao estabelecimento e recolham do que eles próprios tenham que se deslocar ao exterior, ter um funcionário que venha ao exterior e venha utilizar um equipamento de via pública. Portanto, neste momento estes equipamentos estão a ser utilizados por estabelecimentos que não têm porta a porta. Temos também este projeto piloto que iniciou o ano passado, Rolha a Rolha semeia a recolha. É um projeto que está a ser desenvolvido no âmbito do projeto Green Cork, que é da Quercus, da Amorim Corticeira e do Continente. Tem como objetivos promover a reciclagem de rolhas de cortiça e, ao mesmo tempo, combater as alterações climáticas através da plantação de árvores autóctones. Portanto, já recolhemos o ano passado 368 quilos de rolhas de cortiça, temos 131 aderentes em 2 municípios, portanto, já estamos a trabalhar com outro município do Porto com um potencial de 1000 estabelecimentos, portanto, queremos que vamos crescer bastante ainda durante este ano. De forma paralela, qualquer projeto operacional tem que ter campanhas de comunicação dedicadas, específicas, portanto nós precisamos de disseminar informação, consciencializar, educar e formar. Isto é algo que tem que ser contínuo. E como suporte,
Temos o nosso data center, que está a ser desenvolvido desde 2017 e que tem como objetivos permitir a monitorização da gestão de resíduos pelos nossos municípios associados e dar acesso à informação que inclusivamente vá suportar os municípios associados na implementação dos seus projetos PEIT. Estamos a falar de registro de clientes, registar os equipamentos que foram entregues e a sua georreferenciação, gestão de circuitos, acesso de informação on time, quantidade de resíduos e participação do cidadão. Aquilo como eu referi há bocado, no fundo nós, para garantirmos o sucesso dos projetos, precisamos de analisar e ter dados e monitorizar. Portanto, isto foi uma plataforma que foi desenvolvida para os nossos municípios. E agora, para terminar, que é para não me alongar muito, quais são os nossos desafios para o futuro? Como vocês sabem, nós temos metas que são muito ambiciosas, não é? Que vão exigir muito trabalho e muito investimento por parte das entidades que fazem a valorização e dos municípios que fazem a recolha. Portanto, vamos expandir a recolha seletiva, não é? Disponibilizando soluções próximas, mais próximas, que tornam-se mais confortáveis para quem participa, inovadoras, que nos permitam ter acesso a dados fiáveis, reais, on time, e que nos permitam otimizar os serviços que disponibilizamos, não é? Tornar-nos eficientes. Obviamente, continuamos a ter, e a Lipor nesse aspecto sempre foi muito proativa, digamos assim, networking, partilha de informação, ir aprender com os pares. Portanto, estamos aqui num processo contínuo de aprendizagem, tanto nós e partilha de conhecimento, e também de envolvimento do cidadão, porque a verdade é que nós precisamos que o cidadão participe, precisamos de utilizar, de atingir todos os agentes que estão na cadeia de consumo, e portanto estamos aqui com uma responsabilidade muito grande e com um trabalho que será muito ambicioso e muito desafiante e exigente para os próximos tempos. Portanto, termino aqui com uma frase que no fundo só vem mostrar que nós de facto temos que lutar contra a destruição e no fundo pelo nosso futuro e pelo futuro das gerações futuras. Obrigada. Muito obrigada, Ana, por apresentar a Lipor e vários dos vossos projetos super interessantes. Agora vamos ouvir o Miguel Sanches, da Biosfera, que nos vai falar das boas práticas e certificação de sustentabilidade. Boa tarde, creio que estou a partilhar, não sei se o ecrã é certo. Estás a ver a apresentação bem? Sim. Sim? Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou prometer aqui ser um bocadinho breve e apresentar, grosso modo, muito por alto, quer a Biosfera Portugal, quer a nossa certificação e as oportunidades que ela pode representar para o setor e para quem assim entender, de forma resumida, e depois quem tiver questões pode sempre colocar via chat ou enviar e-mail ou contactar nessa sequência. Portanto, aqui um breve, muito brevíssimo enquadramento, mais ou menos, daquilo que é o estado da arte, e o estado da arte é, de facto, uma consciência cada vez mais crescente do consumidor. Portanto, os mercados têm-nos vindo a pressionar no sentido de alinharmos os nossos negócios com aquilo que são as práticas sustentáveis e com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030. Também, mais ou menos, uma consciência que temos que ter de que, em termos legislativos e em termos daquilo que são as regras das operações do setor turístico e outros, já começa a haver legislação. A Diretiva Europeia saiu em dezembro e vem no fundo, definir como data limite 2028 para que todas as empresas de qualquer setor tenham que apresentar os seus relatórios não financeiros, portanto, relatórios com critérios ESG e, portanto, critérios de sustentabilidade. A necessidade da criação cada vez mais de parcerias estratégicas para sermos mais resilientes para o futuro, apostar numa oferta cada vez mais autêntica que reflita aquilo que é e que são os recursos mais endógenos e mais típicos de cada região, e com a responsabilidade, como eu costumo dizer, de não fazermos perfeito, porque isso é impossível, não está ao alcance de ninguém, mas de fazermos hoje um bocadinho melhor que ontem e de percebermos como é que, de forma simples, sem investimento, sem gastos financeiros, podemos, de facto, alinhar um bocadinho mais os nossos negócios
com aquilo que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 e que está em cima da mesa e que a esta altura já é perceptível que ela é incontornável, quer concordemos mais ou menos e que estejamos mais ou menos alinhados pelas diversas razões que poderíamos ter, quer seja de alinhamento com a procura, por vender mais, porque faz sentido para nós em termos pessoais, o que é certo é que ela é uma agenda incontornável. E, portanto, no fundo, o desafio para hoje, o principal desafio é a ação, não é? Começarmos a fazer alguma coisa e de alinharmos a nossa operação nesse sentido. E muitas vezes o alinhar aqui não significa, na maioria das vezes, grandes alterações, mas nada mais do que perceber o que é que nós já fazemos e que são boas práticas de sustentabilidade e onde é que elas se enquadram enquanto boa prática de sustentabilidade. Todos os negócios têm já uma série de questões que estão enquadradas com as boas práticas de sustentabilidade, mas que muitas vezes não estão identificadas como tal e para isso também estamos nós, para quem queira pertencer à comunidade Biosfera, para poder ajudar nesse sentido. Como é que poderíamos fazer tudo isto, ou como é que isto se reflete, de facto, com a noção de que devemos sempre que os nossos negócios, de maior ou menor dimensão, devem estar em linha com aquilo que são as estratégias de desenvolvimento local, regional e nacional, obviamente honrando o destino e os seus recursos mais típicos, com uma sociedade autêntica, com responsabilidade ética e em pleno respeito pelos ecossistemas. Não vou estar aqui a ir muito a fundo nestes conceitos. E depois, claro, na comunicação das boas práticas de sustentabilidade que nós temos e dos valores de sustentabilidade que nos regem. Esta questão é extremamente relevante, que nós nos apropriemos das boas práticas de sustentabilidade que temos. Não há ações de sustentabilidade pequenas, todas elas são relevantes, cada um e cada uma deverá fazer à medida da sua dimensão, da sua realidade e daquilo que é possível. Não há boas práticas pequenas, qualquer uma é relevante, seja ela de menor dimensão em termos de impacto de desenvolvimento, ou maior, mas que tem que ver com as dimensões dos próprios negócios. Mas o que é certo é que temos que desmistificar esta questão da sustentabilidade ser apenas para grandes corporações. Ela está acessível a todos e a todas, requer tempo e foco nessa temática, entendendo a sustentabilidade como a estratégia em si que deve reger toda a operação. Portanto, no fundo, as nossas ações devem estar enquadradas com questões de sustentabilidade, seja ela económica, social e ambiental, referindo também que muitas vezes não, sempre, a primeira sustentabilidade económica é o do próprio negócio e, portanto, também isso é sustentabilidade e deve estar, obviamente, no nosso foco. Mas depois as ações que construímos devem ter esta linha condutora que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um enquadramento muito genérico e muito rápido também. Quem é que somos nós, a Biosfera Portugal? Nós representamos em Portugal os referenciais de certificação para a sustentabilidade Biosphere Responsible Tourism e Biosphere Sustainable Lifestyle, que estão alinhados diretamente com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, respondendo às metas da ONU e também aos critérios GSTC, que é o Conselho Global de Sustentabilidade do Turismo, que no fundo lhe dá a validade internacional em termos daquilo que são os mercados internacionais e em termos de distribuição e comercialização depois dos serviços e negócios turísticos. Identificamos como aceleradores da sustentabilidade, porque temos de facto a capacidade de perceber o que é que as empresas já estão a fazer ou não, que se enquadram com critérios de sustentabilidade, seguindo os nossos referenciais, claro. Neste caso, né? Haverá outros, mas neste caso falamos dos nossos. E, portanto, sempre com uma clara ligação e uma clara linkagem aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, tendo em cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável uma série de opções que as empresas depois podem escolher conforme aquilo que entendam que se aplica mais à sua realidade. O que é que nós fazemos? Planos de sustentabilidade, de certificação, de desenvolvimento sustentável para destinos e empresas, ajustados à realidade de cada empresa, de cada território, à medida e sempre respondendo às questões económicas, sociais e ambientais que estão vertidas depois nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Privilegiamos sempre a proximidade com o empresário, sofremos também ou focámos durante a pandemia em fazer aqui um grande upgrade digital também nas nossas plataformas e nos nossos websites, e portanto que já estão concluídos. Conseguimos lançar no meio de 2022 a última peça, digamos assim, desta evolução digital. Começou pela plataforma dedicada a empresas e a destinos e depois também no nosso website de comunicação, que permita também às empresas de forma clara comunicar o que é que estão a fazer em cada área da sustentabilidade e em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, saindo das questões mais ambíguas e pouco claras para o visitante ou para os parceiros ou para os clientes, do que é que está efetivamente a ser feito, de forma concreta, clara e transparente.
Temos um espaço público que passa aqui muito rapidamente, poderíamos navegar aqui um bocadinho no website e na plataforma, mas pareceu-me que não haveria tempo para tanto, onde estão presentes todos os territórios certificados pela Biosfera nos 18 a 9 países onde estamos presentes e todas as empresas que compõem esses territórios onde nós desenvolvemos a nossa atividade. Portanto, com um espaço público para as empresas figurarem e um espaço privado digital, onde cada empresa, cada negócio pode gerir o seu plano de sustentabilidade, que é o exemplo que aparece aqui deste lado, portanto, escolhendo as ações que interessem e que façam sentido para a sua realidade e gerindo toda a questão do seu plano de sustentabilidade e podendo depois também fazer a comunicação através dos logótipos que são desenvolvidos na plataforma, plugins, enfim, diplomas de certificação que são gerados depois diretamente neste espaço privado da empresa. Portanto, como é que nós arrumamos aqui as questões da certificação para a sustentabilidade? Em 3 grandes áreas, como eu já vos disse, ambiente e alterações climáticas, sociedade e cultura, governança e economia. No conjunto destas áreas temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as empresas deverão ter um mínimo, num primeiro momento, de 35 ações de sustentabilidade. O que é que são estas ações de sustentabilidade? Não significa criar efetivamente. Falamos desde ter contratações locais, parceria com outras empresas da região, sinalética para a poupança de água, para a poupança de energia, luzes LED, retores de caudal, materiais, não queria dizer materiais, queria dizer produtos de limpeza, EcoX, mais amigos do ambiente, por exemplo. Portanto, todas estas questões são de facto questões e práticas sustentáveis que nós podemos alimentar em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Seja porque temos ecopontos, seja porque temos, enfim, diversas ações que nós já vamos tendo e que poderemos, de facto, perceber de que forma é que isto está integrado com boas práticas de sustentabilidade, respondendo aos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, nós disponibilizamos na plataforma neste momento cerca de 500 atividades de oferta e, portanto, destas 500 as empresas devem de facto selecionar aquelas 35 que mais fazem sentido para a sua realidade. Nos anos seguintes, depois vão adicionando 1, 2, 3, 4 atividades novas por ano ou atualizando a informação daquilo que foi a certificação inicial. A sustentabilidade deve ser encarada sempre numa ótica de melhoria contínua, de trabalho constante, portanto nunca seremos 100% sustentáveis, né? O setor do turismo precisa de viagens, de locações, de pessoas para que a atividade se desenvolva e também o setor Horeca, obviamente. E, portanto, a ideia aqui, não é? Muito simples, é irmos fazendo o melhor possível a cada dia. Portanto, inserindo novas ações de melhoria que possam, de facto, alinhar um pouco mais com o desenvolvimento sustentável e que selecionamos nós, cada empresa seleciona a cada ano que ações é que quererá introduzir novas ou atualizar. E eu hoje, para o tempo que aqui temos, não vou navegar muito na plataforma, nem estarmos aqui muito a fundo, fica apenas este vislumbre mais superficial. Que ferramentas é que nós podemos disponibilizar e que entendemos que são de facto oportunidades para o setor Horeca? Consultoria e acompanhamento para as empresas que pretendam alinhar os seus negócios com a sustentabilidade e também ao nível estratégico e de comunicação digital, portanto, com projetos de formação à ação permitem usufruir de consultoria personalizada e partilhar boas práticas com outros agentes, permitindo também aqui um apoio ao diagnóstico, ao plano de ação e ao acompanhamento deste processo, que entendemos que de facto reforça a competitividade das empresas e que coloca as empresas mais alinhadas com aquilo que são as tendências do mercado e aquilo que a procura nos diz que quer e que é perceber onde é que estão as empresas com práticas sustentáveis e o que é que estão a fazer a esse nível. Como é que estes projetos funcionam? Funcionam com consultoria e formação, uma parte de consultoria presencial, a tal formação on-job que é desenvolvida nas próprias empresas, e depois uma formação de grupo teórica em formato digital, com um conjunto de 6, 7, 8 empresas que possam trocar boas práticas, criar sinergias, partilhar serviços e contactos para reforçar a competitividade dos seus negócios em conjunto. Em termos de investimento destes projetos, ele é nulo, portanto, os projetos neste momento estão disponibilizados gratuitamente, totalmente gratuitos, para aquilo que é a consultoria de apoio à certificação ou outras necessidades que as empresas possam identificar, como suas necessidades de exploração de serviço, de produto ou outras questões. E também a certificação de sustentabilidade em si é gratuita em grande parte do país, portanto, em todo o território da Meseta Ibérica, Mafra, Maia, centro de Portugal e Alentejo e Ribatejo, nestes territórios onde decorrem projetos
de certificação, ou que são territórios certificados, ou que têm planos de sustentabilidade a decorrer com a Biosfera Portugal, as empresas não têm também que fazer face ao investimento inicial para a certificação, sendo que fora destes territórios, o certificado em si de auditoria, de certificação, caso seja a questionar, tem um custo anual de 359 euros. Dentro destes territórios, acaba também por ser gratuito, portanto, permitindo aceder à certificação de forma gratuita e, se assim entenderem, com acompanhamento especializado também, de forma gratuita, com algumas vantagens também extras para os clientes EcoX, para quem entenda avançar com esses processos. E eu creio que, do que tinha para apresentar, não sei se foi muito rápido, se foi muito devagar, mas creio que mais ou menos para cumprirmos o tempo é isto. Dizer que começar hoje já é tarde, né? como dizia o outro, mas vamos a tempo. Portanto, como eu dizia, apenas para rematar, não há empresas que não possam ter práticas sustentáveis. Qualquer empresa, de facto, pode e deve alinhar os seus negócios com sustentabilidade. A nossa certificação responde a qualquer tipologia de turismo e a qualquer dimensão, portanto, não há nenhuma dimensão menor que não possa ter a certificação. É flexível o suficiente para que todos o possam fazer e, portanto, no fundo, é tempo de agir, não é? De começar já, porque todos nós temos algumas práticas sustentáveis. Todos nós podemos incluir algumas mensagens de sensibilização para a sustentabilidade nos nossos serviços, no nosso produto, naquilo que estamos a comercializar e, portanto, para todos e todas é possível atingir a certificação, sem nenhuma exceção. Basta, de facto, querer e se escolherem a Biosfera para ser o vosso parceiro nessa caminhada, cá estaremos para ajudar e garantir que todos chegamos a esse primeiro marco, que é, no fundo, o início da caminhada, que é a certificação inicial. Portanto, alguma questão ou dúvida, através de nós ou da EcoX, estejam à vontade, cá estaremos para as clarificar todas. Com o risco de ter sido rápido demais e ter passado pouca informação, mas talvez estiver aqui a passar um vislumbre inicial. Portanto, qualquer questão disponham e até breve. Obrigado, Miguel, por apresentar a Biosfera e o vosso trabalho ao nível da sustentabilidade e das certificações. De seguida, o César Henriques, da EcoX, vai nos mostrar algumas boas práticas de limpeza sustentável. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado, Daniela, pela apresentação. Agradecer também ao Miguel e à Ana a apresentação que já fizeram, também falaram sobre a sustentabilidade, que o meu papel também vai ser muito da ação, de boas práticas de limpeza sustentável, não a ação em si de limpar, mas dar aqui algumas diretrizes de como a limpeza e a higiene é também muito importante no setor Horeca e que a sustentabilidade pode não ser descurada em função de manter essa higiene e essa limpeza assegurada. Sustentabilidade tem sido, se calhar, uma das palavras dos últimos anos e a verdade é que é uma palavra que irá continuar no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Já houve Covid, inflação, guerra e a verdade é que a sustentabilidade não deixou de ser falada em todos estes momentos de crise. E a pergunta que eu coloco é porquê? Qual é essa razão? Porquê é que isso acontece nos últimos anos? A sustentabilidade tem estado no nosso cotidiano. A mim parece-me que é bem claro que é um conjunto de consumidores mais conscientes, mais informados, que cada vez mais procuram este tipo de impacto, que sejam conectados com os seus valores, com aquilo que pretendem, como o Miguel dizia bem, e que faz isso com que a sustentabilidade esteja no nosso cotidiano. Falei de um conjunto de fatores também, como é o caso da ESG, de certificações cada vez mais importantes que levam a procurarmos isso. Mas acho que é um fator muito, se não houvesse clientes, não houvesse consumidores para essa questão da sustentabilidade, a verdade é que isso não existia. Acho que eles são o centro de tudo isto. E na verdade no setor Horeca isso também acontece. Estudos muito recentes da Travel BI, da Sustainable Travel Study, um estudo muito recente que nos indica que 90% dos consumidores procuram por soluções, sejam hotéis, atividades, restaurantes, locais, mais sustentáveis quando viajam. E, inclusive, cerca de 50% está disposto a pagar até 38% a mais para ter este consumo sustentável. E a verdade é que existe mercado, existem pessoas
cada vez mais conscientes, gerações cada vez mais conscientes que procuram ter estes impactos no seu consumo, na sua consciência, e o mercado também se tem vindo a dar soluções. Entre as práticas que o estabelecimento tem, as limpezas fazem parte do dia-a-dia, é algo muito crítico no setor HoReCa, a parte da limpeza e da higienização. E hoje é possível ter uma limpeza sustentável, isto é, sem químicos muito, muito agressivos para o ambiente, com uma boa performance e também a preço competitivo. E é aqui, neste ponto, que surge a EcoX. Entre detergentes já existem várias soluções no mercado, inclusive ecológicas. A verdade é que a EcoX acrescenta aqui valor por ser um conceito totalmente disruptivo no mercado, por fazer a valorização de um resíduo através de uma tecnologia patenteada para a obtenção de produtos de valor acrescentado, como é o caso de detergentes de economia circular, detergentes upcycling. Isto traz logo algumas vantagens à cabeça, como estamos a evitar a extração de recursos naturais, onde evitamos cerca de 50% do consumo desses recursos naturais. Fazemos a recolha do óleo alimentar usado, que implica menos impacto e a diminuição e poluição de vários componentes, como é o caso da água, e entre outros locais, que o óleo alimentar usado é muito nefasto para o ambiente e pode causar problemas ambientais graves, como também a redução da pegada ecológica. A nossa pegada ecológica que se reduz consideravelmente pelo facto de estarmos a incorporar um resíduo, fazendo a tal economia circular que a Ana falou no início, e dando aqui também um conceito diferenciador para obtermos detergentes. Isto desde logo faz com que a EcoX seja totalmente diferenciador em vários pontos. Um deles é o facto de ser uma empresa 100% portuguesa, mas a única a nível mundial a ter este conceito, de fazer a valorização de um desperdício, fazer o uso de um recurso renovável para obter detergentes de baixo impacto ambiental, que são produtos vegan e também biodegradáveis e que têm uma eficiência e uma segurança assegurada. Isso nada mais do que para comprovar isso, que os clientes que utilizam os nossos detergentes são já mais de 150 no setor profissional, inclusive também há algumas insígnias de renome nacional. Aliás, esta lista já está desatualizada, temos aqui hoje connosco 2 parceiros que também já utilizam esses detergentes, que é o caso da Lipor e da Valschist, que vai falar em seguida também. São alguns desses exemplos que mostram também, que atestam bem aqui a veracidade e a eficiência que os produtos da EcoX têm. E nós também somos um caso prático de economia circular. Achamos um bom exemplo, até para estar no City Loops, como na prática conseguimos implementar a economia circular e facilitamos essa economia circular, não saindo da nossa rotina no dia-a-dia. Isto assenta num princípio muito básico, a cozinha mediterrânea é muito rica a utilizar óleo alimentar usado. E nós fazemos a recolha deste óleo alimentar usado, transformamos este óleo alimentar usado em detergentes e entregamos estes detergentes aos estabelecimentos, criando aqui uma relação win-win. Por um lado, os estabelecimentos têm uma matéria-prima que para nós é muito importante, que é o óleo alimentar usado, e por outro lado nós temos uma matéria-prima que para eles é importante, é os detergentes. E a relação foi criarmos aqui um benefício para ambas as partes. Eles dão-nos a matéria-prima, nós entregamos a matéria-prima a um preço descontado pela quantidade de óleo que eles também colocam para a nossa rede de parceiros de recolha de óleo alimentar usado, onde temos uma recolha e uma implementação também a nível nacional. Esta entrega e logística é feita através dos nossos parceiros do grupo MSN, no caso da Mistolin Pro e das Mistolin Solutions. São unidades de negócio também espalhadas pelo país que temos, que nos permite dar uma proximidade, ter esta proximidade com o cliente, que o Miguel falava há bocado, que é muito importante no setor da sustentabilidade, onde estabelecemos também essa relação, esse cuidado, essa formação, esse acompanhamento, para dar sempre as melhores soluções ao mercado. Paralelamente, também ajudamos na comunicação. É importante termos estas ações
mas é importante comunicarmos, sensibilizarmos também a quem se desloca aos nossos estabelecimentos. E isso criámos um designo que é o EcoX Spot, que são estabelecimentos que, para além de utilizar os detergentes da EcoX, têm todo este conceito de economia circular, e nós ajudamos a comunicar também pelo facto de terem essa sustentabilidade, não só com um dístico para colocarem no estabelecimento, a mostrar este conceito, como também materiais de comunicação para colocarem nos vários locais, para comunicarem aos seus clientes estes fatores de sustentabilidade e mostrarem que estão a fazer sustentabilidade, e acima de tudo também poderem incentivar estes próprios clientes também a fazer essa transição, se é que eles também já não fizeram e que procuraram esse próprio estabelecimento por isso. E nós também ajudamos nessa vertente de comunicação, seja para quartos, refeições, sala de refeições, recepções, inclusive também para casa de banho. Temos uma gama para várias áreas, para vários locais, para vários tipos de estabelecimento, com uma mais-valia de termos produtos que são certificados com Ecolabel, certificado V-Label, que são entidades internacionais que também testam aqui o nosso conceito, a diferenciação que estes produtos têm, a certificação que eles próprios mostrar os parâmetros internacionais, estão de acordo com os parâmetros internacionais para boas práticas também de sustentabilidade, e por isso também que são recomendados pela Biosfera para poderem ser utilizados pelos seus clientes. Outro fator muito importante que nós também temos vindo a fazer esta transição é uma informação de sustentabilidade nas nossas fichas técnicas. O Miguel estava a dizer muito bem, é importante nós termos as ações, medimos essas ações, medimos o nosso impacto, e nós aqui também estamos a ajudar, estamos a dar uma solução para que possam fazer essa medição da utilização nos produtos de higiene e limpeza. As nossas fichas técnicas têm uma informação com a quantidade de óleo que se protege ao fazer essa valorização do óleo alimentar usado, a quantidade de recursos naturais que são evitados de serem extraídos pela utilização do óleo alimentar usado como matéria-prima, e a percentagem de produto de economia circular, inclusive também com a própria, com a incorporação da embalagem. Para além disso, podemos ainda complementar com relatórios no final do ano, com a quantidade de óleo que foi recolhido, os impactos de emissões de CO2 que foram reduzidas com a utilização deste conceito. Isto são tudo ferramentas que podemos disponibilizar para a grande e a crescente pressão que existe sobre a sustentabilidade, que nós vamos ter que deixar de ser só sustentabilidade, usar a palavra por si só, vamos ter que começar a medir os impactos que temos. E aqui já estamos também a dar um passo em frente, em dar ferramentas para que possam fazer essa medição de forma muito simples e não arbitrária. Para terminar, eu não vou estender muito mais, vou ser bastante prático, falar aqui um bocadinho das vantagens da EcoX e como é que a EcoX pode ajudar um bocadinho, por exemplo, nas certificações Biosfera ou outras certificações que possam existir, e os impactos que elas podem ter. Também nos ODS a nível, que são os 17 ODS. Nós tocamos vários ODS, um deles é o ODS 3, pela facto de somos produtos sem químicos agressivos que evita a contaminação, poluição do ar, da água e dos solos, estamos claramente também a melhorar a saúde de qualidade, seja dos utilizadores ou, posteriormente, quando os detergentes são colocados para a rede de esgotos, não virem a causar danos a curto e médio prazo nas pessoas. Promovemos a educação de qualidade, não só através das pessoas da informação, da disponibilização para a formação das equipas técnicas de limpeza, como também esta componente de informação e de consciencialização para o cliente. É uma ferramenta muito importante, este ODS é muito claro, devemos dar ferramentas não só aos profissionais, mas também de consciencialização ambiental, empreendedora a toda a gente, e aqui é um exemplo com várias ferramentas, podemos tocar também tocar nesta vertente e neste ODS. Evitamos a contaminação de óleo, da água com o óleo alimentar usado, fazendo a sua reciclagem. Aqui estamos também a questão de proteger a água potável, evitar problemas na rede de saneamentos e proteger a vida marinha. Sabemos que o óleo alimentar usado, se não for descartado bem, pode ir para a rede de esgotos e causar muitos problemas, não só à rede de esgotos, mas também à vida no meio aquático.
produtos que são produzidos com energia 100% renovável, e aqui estamos a focar-nos no ODS 7 das energias renováveis e acessíveis, produtos inovadores a nível mundial, o ODS 9 de inovação, de produtos fora da caixa inovadores e que criem um consumo mais sustentável. A recolha de um resíduo e a sua valorização, no que toca, obviamente, à parte das cidades inteligentes e as comunidades sustentáveis. A Ana apresentou aqui um exemplo de um projeto que está a trabalhar essa vertente da economia circular e focado nas cidades mais sustentáveis, cidades do futuro. E por último, a utilização de produtos sustentáveis e locais, produtos que são locais, produzidos em Portugal, e com uma logística de proximidade muito grande, como é o caso da proximidade que temos com as Michelin Solutions, com os próprios clientes. Assim, muito geral, são estes aqui que eu vos tinha para apresentar, de que, obviamente, a sustentabilidade é um progresso, a própria EcoX também tem tido esse progresso em termos de produtos, novas soluções, certificações, têm vindo a fazer esse caminho por si, e também queremos ajudar-vos a vós a fazer essa transição para soluções mais sustentável, e aqui e temos as soluções práticas de poderem fazer a limpeza, não comprometer a limpeza, a um preço acessível e com uma boa performance. Deixamos aqui os nossos contactos, caso queiram saber mais também sobre o nosso conceito, e podemos apresentar todas as soluções que temos para o mercado, não só na higiene e limpeza, mas também outras soluções para a limpeza. Obrigado, César, por mostrar como o resíduo é transformado em produtos bastante úteis neste setor Horeca. Por último, a Ana Oliveira, da Casa Valxisto, dá o exemplo de boas práticas de sustentabilidade. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por parte do X para estar aqui hoje e também dar os parabéns às pessoas que falaram até agora e os seus testemunhos. Agradecer àqueles que nos estão a ouvir a paciência, não é? E o facto de estar a ser ouvido como um exemplo. A Casa Valxisto Country House é uma unidade de turismo, um espaço rural que está localizada na aldeia de Quintandona. Já entramos neste processo da certificação em sustentabilidade em 2017, trabalhamos com a Biosfera para desenvolver o nosso sistema e a implementação dos ODS. Temos vindo a trabalhar nesta área de uma forma contínua, porque isto não é um trabalho que se faça de uma só vez, é um trabalho que tem que ser continuado e tem que ser de uma forma geral evidenciadas melhorias, e temos que melhorar continuamente, nos adaptando a cada uma das circunstâncias que vão acontecendo. A nossa unidade está então, tem como missão receber clientes, no fundo, num ambiente familiar. O que é que nós pretendemos? No fundo, nós pretendemos, acima de tudo, implementar medidas sustentáveis. Queremos preservar o ambiente, fornecer a interação dos hóspedes com a comunidade local, no fundo, conhecerem as tradições, as culturas, e também, no fundo, promover o bem-estar através de uma excelência, porque isto é tudo muito bonito, mas as pessoas querem conforto, não querem simplesmente ter este contacto de uma forma generalista, querem efetivamente ter um ambiente agradável, ter um contacto com a natureza, mas também com um conforto adequado. No fundo, nós temos como visão prestar um serviço de excelência aos nossos hóspedes, e bem, no fundo, sermos uma referência em termos de sustentabilidade, porque efetivamente nós preocupamos, e está um bocadinho no nosso ADN, a questão da sustentabilidade. Os nossos valores, no fundo, é a nossa simplicidade. Nós somos um espaço de simplicidade, que pretende promover o bem-estar dos hóspedes e dos nossos clientes, a termos hospitalidade, proximidade e partilha, respeito pelo hóspede, pelo cliente e pela casa, sermos capazes de valorizar a comunidade, o património local e regional, e pronto, temos os pilares de sustentabilidade, a parte económica, a parte social e a parte ambiental.
No fundo, há sempre uma procura de um conceito diferente por parte dos nossos clientes, e então nós consideramos que procuram também como um refúgio, no fundo, ao cotidiano das suas vidas, e nós oferecemos o quê? Esse mesmo refúgio numa simplicidade, com simplicidade, mas de uma forma sofisticada, no fundo oferecendo os tons, os aromas, que é da campestre, e uma grande proteção do meio ambiente, que nós também queremos que isso seja uma preocupação, não só para nós, mas também para quem nos visita. Na aldeia, nós estamos ali inseridos numa aldeia muito bonita, que é a aldeia rural reservada de Quintandona, a aldeia toda em lousa, uma arquitetura muito específica e que também promove um bocadinho ali o contacto com a natureza e com a aldeia. Nos últimos 2 anos fizemos aqui uma ampliação, na época da pandemia, criamos novas suítes com mais conforto, também preocupamos-nos aqui na construção destas novas suítes com a questão da sustentabilidade, mas pensando também numa procura de uma procura de turistas através de conforto, bem-estar, aliado à questão da sustentabilidade. Muito bem. Fomos, como disse, já estamos certificados pela Biosfera e também já pela Green Key, como turismo sustentável e que temos preocupação nesta área. No fundo, o que é que nós pretendemos? Um novo caminho por preparar uma oferta sustentável, e não é isto que nós queremos. Nós estamos inseridos no meio rural, queremos apresentar aos nossos clientes uma oferta sustentável. Isso não é preciso termos ações que nos levem a essa sustentabilidade. Então, o que nós pretendemos fazer? Boas práticas. Procurar promover aos clientes o contacto com a natureza. Em que as suas férias podem ser um contacto com o espaço, com pessoas, com as vivências locais, com a comunidade, mas de uma forma responsável, autêntica e com respeito pelos ecossistemas locais e globais. Então nós fazemos com que os nossos clientes entrem nesta experiência e consigam vivê-la de uma forma agradável e consigam também eles próprios sentir que estão a fazer mais pela nossa comunidade. O que é que nós pretendemos com estas práticas sustentáveis? Pretendemos, acima de tudo, passar a mensagem que é necessário proteger o nosso meio ambiente. Para já é uma opção, já é uma necessidade, e querer então fazer o quê? Implementar ações. Temos que, acima de tudo, na nossa unidade, preocupamos-nos com o uso de produtos de economia circular. Primeiro procuramos a utilização de produtos locais. Se não há produtos locais, vamos aos produtos regionais, e só assim é que nos vamos afastando, mas pretendemos sempre sermos fiéis à utilização dos nossos produtos regionais, evitar o uso intensivo de recursos naturais. Temos muitas medidas na questão da poupança de água para evitar o desperdício da água, temos bastantes medidas na questão da poupança energética, desde todas as luzes na nossa casa já são luzes LED, os painéis solares. Todas estas questões são extremamente importantes para minimizar o impacto que um hóspede possa ter na questão ambiental, porque ele tem, ao deslocar-se, vai ter um impacto ambiental, mas as nossas práticas tentamos minimizar esse mesmo impacto. Reduzir o desperdício. Nós estamos muito preocupados com o desperdício. Nós tentamos ao máximo rentabilizar, mesmo na cozinha, nós temos um pequeno restaurante que serve refeições para os hóspedes, e nós temos uma grande preocupação em utilizar tudo o que temos, utilizar os produtos da quinta, tentar definir os menus para a utilização dos produtos da época e racionalizar os produtos e a sua utilização o máximo possível para evitar os desperdícios, que é uma coisa muito má nas cozinhas, a questão do desperdício. Nós otimizamos os nossos pequenos almoços por forma a fazer doses que as pessoas possam repetir, quem come mais pode repetir as vezes que quiser, mas vão em doses organizadas, mas não muito grandes, para evitar que vá para o lixo.
temos vindo a otimizar os pequenos almoços, deixamos de fazer buffets e passamos a fazer pequeno almoço individualizado, não perdeu qualidade, não perde quantidade, porque as pessoas percebem o que é que nós temos para lhes oferecer e podem pedir mais se for vontade deles, mas vamos evitar com coisas para o lixo ou que se estraguem. Conseguir o que nos é fornecido de forma natural pela mãe natureza sem a comprometer, respeitando os ciclos naturais das coisas, respeitando os tempos que são necessários para não comprometer a mãe natureza. Promovemos a reutilização, evitar a utilização de produtos unidosos, acabamos com isso há muito tempo, já não usamos unidosos nem nos quartos, nem no restaurante, temos estado estas coisas que são desperdícios desnecessários, podemos promover a utilização de produtos sem ser de forma unidosa, mas respeitando a higiene e a qualidade. Usamos produtos ecológicos, usamos os produtos da EcoX, temos vindo a introduzir os produtos deles há algum tempo, para também promovermos aqui, olha, o que acabou de dizer o César, não é? Está mais provado que é importante para as nossas práticas a utilização destes produtos. Separamos, caminhamos os nossos resíduos todos. Neste momento conseguimos um acordo que aqui na nossa zona ainda não estava muito bem estabelecido, estas coisas da recolha, consegui estabelecer um acordo com recolha na unidade para também incentivar mais a correta separação. Já me recolhem na minha unidade e isso também é uma grande ajuda, porque antigamente eu garantia a separação e ficava sempre em dúvida da chegada dos resíduos aos ecopontos, se iam chegar corretamente separados. Agora já tenho a recolha no local, marco o dia, a hora, eles vêm buscar tudo direitinho, já não há possibilidade de ninguém falhar, ou seja, por ser mais exigente, mesmo dentro da unidade, para uma correta separação dos resíduos. E trabalhamos todos os dias para reduzir a nossa pegada de carbono e que a nossa atividade tenha o menor impacto possível nas questões ambientais, que tem de certeza, mas evitamos e trabalhamos todos os dias para que isso seja minimizado. Temos então alguns exemplos, só como meros exemplos, também não vou alongar muito, mas temos aqui a questão dos painéis solares, já temos bastantes painéis implementados, a utilização de produtos ecológicos. Recentemente aderimos e ajudamos no fundo a Fial Verde numa campanha de lançamento de uma garrafa de água segura, que foi um sucesso, e nós, no fundo, fomos nós que demos a ideia e desenvolvemos este trabalho em conjunto e parceria com a Fial Verde. Eles desenvolveram tudo, foram fantásticos. Nós demos a ideia e eles fizeram o lançamento desta garrafa na nossa casa, o que é interessante, os clientes estão a aderir, é uma garrafa também está muito bem desenvolvida, em que transmite confiança e promove a utilização da água da torneira de uma forma confiável, em que o cliente tem a água no seu quarto e pode ter um QR Code, pode carregar nesse QR Code e vai para as fichas, para as análises da água, pode ver qual foi a última análise que foi feita à água que está a beber, o que também cria confiança nos clientes, porque os estrangeiros gostam muito disso. Eles já me perguntavam muitas vezes, posso beber a água da torneira? E eles não precisam perguntar, em uma garrafa de vinho, é muito prática, e que também aderimos a esta campanha. Pronto, a nossa unidade é isto, é uma unidade simples. Neste momento temos 10 unidades de alojamento e temos muito gosto em receber as pessoas, temos muito gosto em promover práticas sustentáveis e temos muito orgulho em estarmos certificados pela Biosfera e em estar neste processo de melhoria contínua todos os dias, porque todos nós temos que seguir o caminho da sustentabilidade e temos que nos preocupar por fazer melhor todos os dias, cada um de nós, porque isto só é possível com a ajuda de todos. Muito obrigada então pelo convite, espero ter contribuído com alguma coisa e se tiverem algumas questões estou para esclarecer. Obrigada, Ana, por mostrar os diferentes exemplos de implementação da sustentabilidade no turismo. O nosso evento chegou ao fim. Eu gostava só de perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida a colocar a algum dos convidados. Se não existem dúvidas nem questões, damos por encerrado este evento.
Obrigada a todos pela vossa presença e esperamos que todo o conteúdo partilhado tenha sido útil. Desejamos a todos um dia mais sustentável. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.